Olá, estamos aqui na PGI Imóveis com mais um Café Milionário. Doutora Luena Pérez, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela visita. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, Andréia. A doutora Luena, pessoal, ela trabalha com direito de imóveis imobiliários, direito de família, sucessões, é graduada em direito público e iniciou sua atuação jurídica em gabinetes de juízes cíveis. Além disso, ela atuou em processos cíveis e de família no escritório da Alemanha. Doutora, que chique, hein? Maravilhoso. Também 7 anos que atua com defensores públicos nos recursos de tribunais superiores. E, além disso, atuou com parceria, né, doutora, no Ministério Público e GAORP na questão de imóveis. Olha, que lindo esse currículo, hein? Obrigada. Doutora, fala para nós agora alguns questionamentos que o ramo imobiliário oferece. É como que começou sua trajetória ali no direito imobiliário? Eu tive, o privilégio de ficar, como você mencionou aí, 7 anos trabalhando com defensores públicos na área imobiliária. E durante alguns anos eu tive o privilégio de atuar junto com o doutor Paulo Giostre. E teve um período que ele era defensor apenas de ações civis públicas de reintegração de posse. Então era um período que a gente precisava fazer muitas reuniões com o GAORP, com a Secretaria de Infraestrutura daqui de Ribeirão, com auxílio do Ministério Público, e assim começou minha paixão pela parte imobiliária. Excelente, doutora. E qual é a importância, doutora, para nós sabermos do inventário quando vamos efetuar uma venda de qualquer imóvel? É essencial, né. Então, por exemplo, se tiver, aquele imóvel pertence à pessoa que faleceu, na escritura está no nome dessa pessoa, para vender tem que assinar. Aquela pessoa falecida não tem como assinar. Lógico que não. Então tem que fazer o inventário, passar para o nome dos vivos, para que esses vivos façam essa assinatura de venda e o devido registro. Então, se estiver no nome de quem faleceu, não tem outra saída, tem que fazer o inventário. Então, isso impacta realmente na hora da venda. Sim, se tiver no nome da pessoa que faleceu, precisa primeiro fazer o inventário para poder fazer a venda e o registro do imóvel. Entendi, perfeito. E como que é feito, então, essa questão do inventário e quanto tempo que se leva para fazer a conclusão? O inventário pode fazer de 2 maneiras: o judicial ou o extrajudicial, que é no cartório. Até algum tempo atrás, o judicial era necessário quando tinha menores de idade Certo? ou pessoas incapazes. É, hoje já é permitido fazer, mesmo com menores e com incapazes, no cartório. Aí o Ministério Público vai dar o parecer dele, então Correto. pode ser feito lá também. Quando que vai ser no judicial? Quando não tiver acordo entre os herdeiros. Não tem acordo entre os herdeiros. Vai ter que ir para o judicial, o juiz que vai decidir. Agora, se todos estão de acordo, então pode ir direto no cartório. O inventário judicial, se discutir e tiver muitos herdeiros e muita discussão, muitos bens, é 7, 8, 10 anos. Meu Deus, é muito tempo, É, doutora. e muito desgaste Nossa, emocional. com certeza. Briga entre os irmãos, muito desgaste emocional e físico. Já no cartório, aqui em Ribeirão Preto, a gente consegue em 15 dias resolver. E isso é algo muito bom, eu percebo no escritório, para a família, Para a família. porque faleceu o pai, a mãe, né, pessoas que eles amam, aí vem o inventário. Eh, Parece que a pessoa não consegue viver o luto,
enquanto não faz o inventário para ficar todo mundo em paz. Então fazer esse inventário no cartório agiliza, em 15 dias resolve tudo, né, se todos estiverem de acordo, e a pessoa começa a viver o luto, refaz sua vida e aí dá seguimento. É É, algo bem inteligente. inteligente. Acaba sendo uma coisa até séria, né, porque envolve sentimento, emoções, então quanto antes a pessoa resolver, fica mais prático para a família inteira e principalmente se é uma viúva, se é um viúvo, se é, sei lá, o filho, né, a levar esse luto com mais tranquilidade, né. E os gastos, Andréia, também, porque alguns pensam assim: "Ah, no judiciário é mais barato", porque alguns podem conseguir o benefício da justiça Da gratuita gratuidade isso, aham, do que no cartório, que vai pagar já o ITCMD, que é 4% do valor do imóvel, tem que certo. pagar a escritura, taxas. Mas no final do inventário judicial, vai precisar registrar isso no cartório de notas e depois vai ter que registrar no cartório de registro de imóveis. De imóveis. Então esse gasto vai ter que ter, De qualquer forma de vai ter que qualquer ter. forma, só vai demorar mais. Hum, Então, entendo que é algo muito sábio tentar fazer um acordo com a sim, família, né, se tiver, assim, os irmãos, alguém abalado ali, a sim, comunicação, é bom ter um bom advogado da área de família, que converse com cada um dos herdeiros, depois conversa com todo mundo, tenta chegar num acordo. E fazer dessa maneira mais breve, menos, eh, sofrida, né. é que consiga fazer uma ponte, né, a gente já entendeu que no cartório otimiza o tempo, que é bem rápido, é 2 dias no máximo, né? 2 2 semanas. semanas no máximo, É. perfeito. Agora o judiciário, já teve alguma questão que a senhora presenciou que demorasse mais de 10 anos? Ou que o já? Já, Meu Deus, já. é muito. Já chegou um que o processo já estava há quase 20 anos. Meu Deus. E a viúva estava, assim, muito triste, os filhos, né, então, se você vai no e se tiver numa ação judicial, num Certo. inventário há muitos anos, e de repente todo mundo fez um acordo e quer acabar, Uhum. pode finalizar e fazer no cartório. Pode fazer isso também. Foi o que a gente fez no caso nesse Desse caso caso aí. específico. Mas existe algum caso que o juiz, de forma, como que eu posso dizer? Ele mesmo consiga interferir nisso para finalizar, ou não? Enquanto todo mundo não chegar num consenso, o juiz não tem esse poder para finalizar isso esse inventário aí. Não, porque às vezes, eh, os herdeiros vão ficar discutindo que o inventariante está desviando dinheiro, Meu Deus, que o é. inventariante está escondendo bens, aí troca de inventariante, uma série de questões que podem acontecer durante o processo, né. Então, nesse caso aí que estava todo mundo muito desgastado, a Uhum. gente conseguiu finalizar. Quando nos procuraram já tinha Certo. 20 anos. Meu A Deus. gente finalizou e passou e fez no cartório em 2 2 semanas. semanas. Bom, então no cartório a gente já viu que é bem rapidinho. Mas quando o inventário é feito lá no cartório, é necessário que todas as pessoas estejam presentes para assinatura? Presente sim, mas não, eh, ele tem que participar, mas não precisa ser presencial, Presencial, né. Então, por exemplo, tem um irmão que mora em São Paulo, tem outro que mora no Paraná, certo. Em outro outro país, por exemplo. então pode fazer uma assinatura digital no e-notariado, Uhum, e aí no cartório, no dia que marca para fazer a leitura do inventário, faz de maneira online, com todos ali assistindo, ouvindo, e no final todos assinam de maneira digital. Então não perfeito, precisa estar todos lá no cartório. perfeito. A outra questão, doutora, é um caso até que aconteceu,
semana passada de uma cliente aqui da PGI. Ela tinha feito o inventário, né, o esposo morreu, ela ficou viúva, e o inventário foi feito de tudo, exceto de um imóvel que não tinha escritura. Nesse caso, eu fiz tudo, tem um imóvel, que é um rancho, por exemplo, não tem a escritura, então ficou de fora, não entrou no inventário. Nesse caso específico, é necessário colocarmos o rancho, mesmo sem escritura? Precisa, não precisa? E por que fazer isso? É, aí vai ter que analisar o caso específico, o que que tem de documentos desse imóvel, né. Então, por exemplo, pelo que você falou, não foi feito o inventário só desse imóvel, porque não tinha escritura no nome da pessoa que faleceu. Então, é possível, se tiver certidão de matrícula, ou se, por exemplo, está dentro de um condomínio e Certo. a pessoa paga o condomínio todo mês, tem o contrato de compra e venda. Então, é possível fazer, a gente chama de sobrepartilha, é o que sobrou para partilhar, para dividir do inventário. Ah, tá, é o restante, o remanescente ali, Isso, que entendi, seria esse imóvel. esse Pode imóvel. fazer isso no cartório. Certo. E essa sobrepartilha, mesmo não tendo uma escritura, mas se tiver, por exemplo, condomínio, tal, né, então é possível fazer a transmissão de direitos aquisitivos. Então Certo. tem essa possibilidade. Agora, se, eh, não tem na prefeitura nenhum cadastro, não tem Não cadastro existe ali. municipal, não existe. Uhum. A gente entra em contato com os cartórios, faz o pedido da certidão de matrícula, não existe. Então, se não tiver absolutamente nada, nenhum documento, nenhum cadastro desse imóvel, juridicamente esse imóvel não nasceu É, não ainda, existe, é não fictício, existe. vamos É. dizer. Aí, nesse caso, tem que judicialmente fazer a uso capião. Aí o juiz é que vai determinar para nascer essa certidão de matrícula, essa escritura. Então a gente faz a uso capião judicial, aí o juiz determina e o cartório faz. Então tem é a única possibilidade, né, se não existir absolutamente nada. Bem interessante essa questão. Então o juiz tem total autonomia, ele vai fazer ali nascer o imóvel então. É, porque ele vai ver todas as provas, né, um contrato de compra e venda, o tempo que a pessoa está residindo lá, Certo. comprovante de pagamento de luz, né, entre Sim. outras. Ele vê as provas, está de acordo com a lei, então ele autoriza. O cartório faz também uso capião em 30 dias, mas para o cartório fazer, tem que ter algum cadastro, algum E aí registro. nós não temos. Se não tem nada, tem que ser o Judicial. juiz que vai determinar. Interessante, bem interessante essa questão aí. Acho que o pessoal conseguiu, ter uma visão melhor nessas questões, porque eu percebo que as pessoas parecem que têm medo de fazer a bit medo de fazer isso, medo de fazer aquilo outro, mas só que impacta na hora da venda para o corretor. Isso é bem complicado, É, é muito, chega a ser desgastante, né. é porque, nós temos aqui no país uma cultura de não regularizar os imóveis. Exatamente. Mas aí os filhos, Pois quando é, vão herdar, como é que faz esse inventário? Ou quer vender, e aí? Alguém na família está doente, precisa vender para ter dinheiro para uma cirurgia, e exatamente, aí? Aí faz contrato de compra e venda de de gaveta. gaveta. Não tem, assim, proteção jurídica, né. Então, é muito sábio o proprietário fazer a regularização do imóvel para os seus próprios filhos, né. Se um dia ele vier a faltar, já está tudo Já está tudo certo. Se organizado. tiver um imprevisto, precisar vender, já está o documento tudo certo. Então, quanto antes fizer, mais rápido você tem essa segurança
para vender o imóvel, ou se você faltar, para transmitir para os seus filhos. Vai facilitar então os herdeiros, né, na hora das negociações e de tocar a venda para frente, né. É, e se ele regularizar, ele pode até, por exemplo, já em vida, o pai, a mãe, pode colocar no propriedade para os filhos e ficar com o usufruto. Ele pode fazer isso. No dia que ele falecer, os filhos não vão gastar o inventário, porque o pai já transmitiu a propriedade. E com o falecimento do pai, passa o usufruto. Tá, e aí na questão do custo, muda alguma coisa? Tá, a mãe é viúva, e ela vai passar o usufruto para 2 filhos, por exemplo, o imóvel ali que o pai deixou e logo quando ela se for, né, por assim dizer, ela já deixou tudo certo, o usufruto. A propriedade. Isso, a propriedade. Tem algum impacto em questão os valores vão ser os mesmos de É o sempre, o mesmo, mesmo mesma taxa, porque a escritura é o mesmo mesmo preço, preço. as taxas o mesmo preço, Uhum. e o imposto, o ITCMD é imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, seja Hum. a causa a morte Morte, ou a doação em vida, o valor do imposto é o que é o mesmo, mesmo, 4%. 4%. Perfeito, então. Então vamos lá com aquela pergunta que é mais direcionada mesmo para os colegas ali corretores. Aham. O que que é, doutora, e é de muita importância, né, o que que é o due diligence? O due diligence é uma diligência prévia, é uma pesquisa, um estudo que a gente faz, e o objetivo é investigar os riscos daquele negócio, Então para que que ele serve basicamente? A gente sabe que está fazendo uma varredura, por assim dizer, para que que ele serve? para ver os riscos do negócio, para não ser, por exemplo, o corretor não ser responsabilizado pelo risco, se der alguma coisa errada. Para o quem vai comprar, compra e não leva. Ah, sim. Gato por lebre? Quem Exatamente. vende pode ter aquela venda anulada. Então, como que a gente faz o due diligência? A gente tira uma série de certidões que a gente vai analisar. Se tá tudo ok, se tem dívidas, se tem problemas com aquele imóvel, se pode ser vendido, transmitido para outra pessoa, se pode ser registrado, mas o advogado vai analisar também questões processuais. Por exemplo, o vendedor, não é o corretor, Do vendedor mesmo, o vendedor, o proprietário, proprietário, isso, né? o proprietário do imóvel. Às vezes ele tem ali um processo trabalhista, ou ele tem processo, federal, estadual, de pessoas que estão cobrando ele. Se ele pensa em vender o imóvel, Certo. isso pode configurar fraude contra credores. E aí aqueles que estão com o processo Contra cobrando, ele. vai anular essa venda. Ou já está em fase de execução, então vai dar fraude à execução. Então, é importante fazer essa análise. Às vezes, é um apartamento novo Certo. de uma construtora, Sim. mas a construtora tá cheia de processo trabalhista. Ela deve para muita gente. E a lei fala que tem uma fila de quem vai receber primeiro. Tipo Então, prioritários, né, é os prioritários. isso. Então, esses ex-funcionários Meu Deus. aí vão receber primeiro. Sim. E às vezes essa construtora vende aquele imóvel e a pessoa que comprou não leva. Meu Eu Deus. já Já tive aconteceu isso? eu já peguei caso da construtora vender 5 vezes o mesmo imóvel. Meu Deus do céu! É, Gente! 5 vezes o mesmo imóvel. Meu Deus, como assim, gente? Então, tem que fazer essa pesquisa antes para ver, até porque pode acontecer assim, quem está vendendo,
às vezes tem um processo no valor X, Sim, quer vender um imóvel, certo. mas às vezes a pessoa tem outros bens, carro, tem outros terrenos, tem investimento que dá Isso. para pagar Suprir. aquela dívida. Uhum. Então isso não vai configurar fraude. Porque ela tem outras formas de dar aquele dinheiro para pagar aquela dívida. Isso. Ah, entendi. Então aí o seu cliente pode comprar, que ele vai levar. Que ele vai levar. E por que que isso é tão importante? Para o corretor, por exemplo, porque o Código Civil, o Código de Direito do Consumidor, Uhum. diz que o corretor tem que passar as informações para o seu cliente, as informações corretas. Na íntegra, né. É, dos riscos, de tudo. Então, se ele não passa, a pessoa investe, ou é o único imóvel que ela juntou dinheiro para comprar, esperou a vida A vida inteira, inteira. e ela compra e não leva. Então, juridicamente, ela pode sim entrar com uma ação e responsabilizar esse corretor, porque ele tinha essa Olha lá. ele tinha não, ele Tem tem essa essa responsabilidade. responsabilidade. Então, é uma maneira do corretor se proteger. Por quê? Faz a due diligência, assina, a Uhum. pessoa assina que Que recebeu, recebeu, ó, o risco é tal. E a pessoa mesmo assim quer quis assumir. comprar. Aham. Então o corretor não tem mais, Está totalmente isento. ele já avisou, Aham. né? Então isso é muito importante. Para o comprador também, porque Lógico. eu vou investir, ou é o imóvel da minha vida, o O primeiro, primeiro né? imóvel. E aí eu pago, mas não levo. Vou ter que gastar de novo com advogado, taxa judicial para tentar reaver alguma coisa. Às vezes é uma empresa que já está falida, não Meu vou levar Deus. isso nunca, Nunca. né? É complicado. E, se for o que está vendendo também, né, às vezes, já aconteceu de boa fé não jurídica, Como tá. assim, gente? Por exemplo, a pessoa tem o processo Certo. contra ela, tem a dívida, aí alguém da família ou um amigo fala assim: "Fulano, por que você não vende? Assim você não vai ter nada no seu nome, não vai ter como cobrar". Aí a pessoa fala: "É mesmo, boa ideia, vou vender". Meu Deus. E configura fraude contra credores. É, Aí a ué. pessoa vai levar vai mais um processo para anular aquela venda, vai ter que gastar com advogado de De novo para novo. defender ele, vai ter mais problemas. Então a due diligência protege quem está vendendo, quem Quem está tá comprando, comprando, o o corretor corretor, principalmente, né. todo mundo Principalmente. todo mundo vai ser protegido. É algo muito importante para que todos sejam, blindados de problemas futuros. E que aconteça então uma venda saudável, né, que é o que a gente quer, é o Isso, que a gente precisa. que todos saiam ganhando. Saia ganhando, exatamente. Aí no caso a due diligence, precisa ser um advogado para fazer essa varredura, levantar essas questões ou não necessariamente o corretor tem essa autonomia, essa expertise para fazê-la? O ideal é que o corretor tenha uma parceria com Com o advogado da advogado. área imobiliária. Por quê? Porque o advogado que vai saber analisar os processos, por exemplo, né? A fase que está o processo, como é que está, fazer essa pesquisa judicial. Então, o ideal é o corretor ter essa parceria com um advogado da área imobiliária. Doutora Luena, a última pergunta então. Em que momento que nós vamos usar essa ferramenta, essa due diligence, na hora da venda? O corretor pegou uma casa, um apartamento, o que seja, para fazer a venda. Ele já vai tirando tudo isso daí, já pega essa ferramenta e põe em processo aí, põe em ação ou não? Como que seria? Eu entendo que o ideal é no momento que tiver um comprador certo, né? Às vezes chega um imóvel para você, fica parado 6 meses. Certo. Algumas certidões têm prazo de validade, Ai, tem esse né? detalhe. E
algumas são de 90 dias. Tem a questão também dos processos, que de um dia para o outro Pode mudar. pode mudar. Hoje eu não Verdade. tenho, amanhã eu tenho. Tem 2, 3. Verdade. Então, aí, o ideal seria o imóvel chegou, tá, algumas pessoas viram, mas tem lá o cliente X que parece que está bem interessado. Certo. Então agora a gente vai ver todos os documentos, os riscos, faz a due diligence, para que todos possam estar ciente dos riscos do negócio, de que é uma boa venda, é uma boa Sim, compra, que o corretor está protegido. Aí acho que esse é o melhor o melhor momento para momento. fazer. Então seria assim, na hora que eu já até aprovei, seria o ideal, pelo meu ponto de vista, eu aprovo primeiro um cliente X. Ele já está liberado financiamento, já está tudo certo, porque a gente liberou, porque não tem restrição, não tem nada. Então eu já sei que ele tem poder de compra. Aí eu começo então fazendo o uso dessa ferramenta, Acho que antes do financiamento, antes do banco autorizar. antes do banco autorizar. Porque ele vai pedir autorização para esse financiamento, para o banco disponibilizar esse valor. Certo? Aí depois você chega, às vezes, com o documento mostrando, ó, não é uma boa venda. Ele pode achar ruim, porque ele vai ter que falar para o banco que não vai mais fazer o financiamento. Ou se Ele não, vai ter problema com o banco. Então, antes de pedir o financiamento para o banco, aí faz a due diligence. antes de Fez pedir. fez a due diligence. Ele falou: "Olha, quero comprar, vou comprar, não tenho dinheiro, mas vou tentar financiar". Aí vai no banco e faz o E faz o financiamento. financiamento. Se for uma boa compra, né, um Uhum. baixo risco. Sem risco, sem problema. A gente está falando de uma compra totalmente saudável, sem nada de Uhum, problemática para ninguém. Aí uhum. seria nesse momento aí, antes do financiamento. Isso, para ele Hum. não ter problema depois com o banco, ele não se aborrecer com você, né. Não querer me bater, né. É, porque ele vai ter muito trabalho, Ai. muito tempo, vai várias vezes, né, É lá no verdade. banco, tem entrevista que ele passa no banco, né. Então, antes disso, é quando ele fala assim: "Ó, gostei, essa Quero daqui, eu quero, Visitei, já vi tudo, já vi 2 opções, gostei dessa. É essa que essa. eu quero". Aí você faz a due diligence, mostra para ele, e aí ele concordando, ele vai atrás do financiamento. Interessante, a não ser que for à vista. Aí antes Ele da falar que vai ser à do vista, a contrato de gente já compra e corre e já venda, faz. isso, antes do contrato de compra e De venda. contrato de compra e Você venda. já tem que mostrar os riscos para ele analisar, para ele poder fazer esse contrato. Então eu faço esse relatório, dou para ele, aí o segundo passo, fazer o contrato de compra e venda. Isso. Maravilha Aí então. registra no cartório de Registra, notas e depois ele vai registrar no cartório de de imóveis. imóveis. Isso é importante. Isso é Entendi, importante para uma série de questões. entendi. Olha, foi excelente aqui o nosso bate-papo. Eu acredito que as pessoas conseguiram entender bem melhor, né? Porque acaba sendo um tabu certas coisas, um mito. Ah, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Agora, até na questão do inventário, talvez as pessoas vão começar a ser mais preventivas. Ah, Uhum. vamos fazer antes que morre o pai ou a mãe, porque a bomba vai ficar para os filhos. E é aquela questão: sempre tem um filho folgado no meio da história. Sempre tem. Então, é melhor já se precaver para na hora que a parte que a gente não quer que aconteça, vai acontecer, já está tudo organizado, já está tudo certo, como a senhora falou, para passar pelo luto mais tranquilamente, né. E mesmo que todos os filhos são, assim, bem diligentes, bem organizados, mas às vezes quando alguém falece, o pai ou a mãe, É, pode ter briga, pode ter confusão, é, até pelo desgaste emocional que às vezes um, eh, fez mais, o outro exato. acha que fez menos, tal, aí pode dar, Um conflito. eh Entendi. então quanto mais a gente puder evitar os conflitos, Sim, melhor, né, melhor para os filhos, para a família, né, isso é para importante, todo mundo. tentar manter
a A paz paz ali dos filhos, né. E é comum a gente ver, enquanto o pai e a mãe tá é vivo, uma coisa. todo mundo fica quietinho. Pai e mãe morreu, aí Tem gente que se muitas vezes transforma, né. então, se o pai e a mãe puder, regularizar, deixar tudo pronto, isso é muito importante, fazer um planejamento sucessório, isso é importante, para manter a paz na hora que eles não estiverem ali. Olha, maravilha, maravilha mesmo. Então chegamos ao fim, espero que tenhamos podido deixar conhecimento para todos, né, e a gente vai contar com uma próxima. Tem mais alguma coisa a dizer? Agradeço a confiança, o convite, foi um prazer, um privilégio e conte com a gente. Maravilha, doutora, muito obrigada, viu?